Ora viva, bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectivo, espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise de alguns dos assuntos que marcaram a semana finda. A semana passada ficou marcada pela viagem de comboio do Presidente da República. João Lourenço embarcou na estação do Bungo, rumo ao novo aeroporto António Agostinho Neto, mas a viagem só terminou com o despacho presidencial que anunciava medidas emergenciais para resolver questões como a venda ambulante, o lixo e outras questões que foram verificadas ao longo do trajeto. José Guerreiro, bom dia. Muito bom dia, Silvio, Alexandre Campos, os colegas do painel e os nossos ouvintes. Sim, de facto, este foi o tema da semana, não é? Com repercussão nacional e mesmo muitos comentários a partir de outros locais onde existem angolanos, não é? E eu iria começar a análise deste nosso tema com uma constatação geral, né? Que é assim, que é de caráter geral mesmo, né? Às vezes constrói-se uma névoa, um deserto ou um vazio, né? À volta dos responsáveis, dos grandes chefes, e essa névoa, esse deserto, esse vazio impede muitas vezes que os grandes chefes tenham acesso às situações reais, né? Depois, quase do zero, né? Surge o grande chefe a ver, a descobrir, a aparecer para resolver. Isto é uma situação real, geral, já vimos em muitos sítios do mundo, em muitas organizações, em muitas formas de vida, não é? Mas que me dá, digamos, o início de análise do nosso assunto, não é? O nosso assunto que é este nosso primeiro tema, não é? Eu talvez começasse por dizer que já há muito tempo, não é? Antes da inauguração do novo aeroporto, ainda nos tempos do ex-presidente José Eduardo dos Santos, já nesse tempo em que havia muitos mistérios e muitos segredos à volta do tal aeroporto, já vários cidadãos, não é? E pessoas atentas, não é? Falavam nas questões que estavam ligadas à construção do aeroporto, nomeadamente a questão das acessibilidades, já desde o tempo do anterior presidente. No final do ano passado, não é? No final do ano passado, no período de pré-inauguração e durante e após a inauguração, aumentou o número de cidadãos a falar no assunto, não é? As questões da acessibilidade, o tempo que os cidadãos, os passageiros levam para ir e levam para vir. Ninguém disse nada. Ninguém esclareceu, com objetividade, para além de se falar em grandes projetos de rodovias, de ferrovias, para tornar possível a acessibilidade. Entretanto, foram anunciados prazos. E já em setembro, que é amanhã, não é? Os voos internos internacionais chegarão e partirão do novo aeroporto. Agora, digamos, a 3 meses de chegarmos a esta data, o Sr. Presidente da República tomou conhecimento que muito há ainda para fazer. E vejam que eu comecei a falar já do tempo do Presidente José Eduardo dos Santos. Infelizmente, só agora foi tornado público pela mídia oficial em função de uma visita do Sr. Presidente. Aquilo que muita gente já vira antes, já escrevera, já falara, já propunha, já se preocupara com a questão das acessibilidades. Não sabemos, eu pelo menos não sei, qual foi a origem desta viagem da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, né? Se foram os próprios serviços de apoio ao Sr. Presidente, ou se foi o Ministério dos Transportes que nos brindou com mais esta ação de promoção sobre o novo aeroporto, né? Eu vi a reportagem de uma televisão pública, né? E abro aqui um parênteses para dizer que para mim foi emocionante e com tristeza ver, não é, a reportagem, algumas imagens feitas a partir de dentro da carruagem onde viajava o Sr. Presidente, em que se tinha uma visão do percurso da linha férrea, nomeadamente nas laterais. A quantidade de lixo depositado entre os muros que separam as linhas das zonas residenciais é incrivelmente grande. E por que é que eu digo que vi essas imagens com tristeza? Porque em 2018, o então Ministro da Comunicação Social, João Melo, promoveu uma viagem de comboio Luanda-Malange com todos os membros do Conselho de Administração de todos os órgãos públicos e de quadros séniores do Ministério. Só para que conste, 2018,
A ideia era para promover a nova governação, a importância da ferrovia, a necessidade do aumento da circulação de pessoas e bens pelo país e levar também informações e mobilizar os quadros para uma nova era que se adivinhava com a eleição do novo presidente, o estimado presidente João Lourenço. Foram feitas palestras em Malange neste sentido, né, neste quadro da promoção da nova governação. E uma das situações que vimos ainda dentro de Luanda, quando saímos de Luanda, Boa Vista, Kazenga, né, no comboio, 2018, o que vimos ao longo da linha, da via, a partir da nossa carruagem, foi a acumulação de lixo ao longo da via. Que agora, 6 anos depois, vimos que ainda continua lá. Não sei, mas se é o mesmo lixo, é outro lixo, né? É capaz de ser outro lixo, porque o lixo ao longo da via deve se reciclar, deve ser levantado e colocado, né? Mas nessa altura, em 2018, nós dentro de cada um de nós, com certeza, a esperança, a fé, para quem é religioso, o desejo e a convicção, não é, de que o futuro seria diferente, não é? E fecho aqui o parênteses desta parte, não é? Bom, mas para além desta questão do lixo, segundo uma publicação dos serviços de apoio ao Sr. Presidente, para além do lixo que se mantém, o Sr. Presidente, nesta viagem entre a estação do Bungo e Colibeng, que são cerca de 45 km até ao aeroporto, não é? Ficou também bastante preocupado com outras situações, já que os comboios circulam em condições precárias, e estou a citar a nota, condições precárias, dada a persistência de mercados informais, a circulação de vendedores ambulantes e animais, a acumulação de lixo e de outros detritos, a vandalização de material circulante e da linha, o que coloca grandes constrangimentos da segurança, da exploração ferroviária e de lentidão de velocidade dos comboios. Pergunta-se, onde está, ao longo destes anos todos, a autoridade do Ministério dos Transportes? Onde está a autoridade da administração do Caminho de Ferro de Luanda? Onde está a autoridade do governo de Luanda, governo imperial de Luanda? Onde está a autoridade dos administradores municipais onde passa a linha? Onde está a autoridade da Polícia Nacional? Onde está, no fundo, a autoridade do Estado? Consta que o Sr. Presidente tomou na hora medidas, ou vai tomou na hora, o Silvio falou no decreto emergencial, o que nos deixa descansados. Deixa-nos descansados que o Sr. Presidente depois de ver, tinha tomado medidas. Aliás, ao longo da reportagem de televisão, eram passados alguns rodapés. Por exemplo, Executivo projeta novos investimentos para a melhoria dos acessos. Há 3 meses dos voos. Era um dos rodapés que saía nessa televisão. Outro rodapé. Executivo projeta viaduto ao longo da estrada 230. Era outro rodapé. Estamos descansados, não é? Há projetos. Estamos descansados, há projetos. Como já havia há 20, há 10, há 7, há 5 anos, não é? Bom, mas setembro é já amanhã. Setembro é já amanhã. Talvez haja cidadãos, não é? Que, como setembro é já amanhã, talvez haja cidadãos que vão de helicóptero ou com sirenes e luzes especiais para apanharem voos para o exterior. A esmagadora maioria irá apanhar os voos viajando neste comboio, nesta via, nesta situação que a viagem do Sr. Presidente agora denunciou, sem que fosse novidade. Rui de Castro, o facto é que este decreto presidencial, esse despacho, vem tocar em questões como a venda ambulante, o lixo. É necessário chegar-se para se combater estes fenómenos a nível presidencial? Não deveria ter sido a nível governamental, numa altura em que tanto se fala de descentralização, para nos prepararmos para as futuras autarquias? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos colegas. Bom, creio que, de certo modo o Guerreiro até já tocou nisso, não é? É que de facto, nós temos um conjunto de responsáveis justamente para cuidarem das questões que estão nos seus respectivos pelouros. E de facto, embora hajam muitas vozes que quase que exigem que o Presidente da República
saia do seu gabinete para ir, enfim, a todo lado onde as coisas não estão bem, e há tanta coisa que não está bem que o Presidente teria que ter uma agenda de 28 horas dia, não é? Para visitar, o que não é possível, obviamente, não é? Mas, de facto, essa é justamente uma das grandes questões. É onde é que está a autoridade de todos estes órgãos intermédios? Porque, efetivamente, e aí nestes órgãos intermédios eu também coloco a comunicação social. Porque é imperdoável, e o Guerreiro tocou também nesta questão, que seja necessário o Presidente da República entrar num comboio, colocar o Zé Guerreiro emocionado porque o Presidente estava a visitar o País Real, a ver o lixo que ele já tinha visto há uns anos atrás. E a imprensa, a televisão sobretudo, porque tem este lado que os outros não têm, que é a imagem, e a força que a imagem tem. As televisões, se tivessem feito o seu papel ao longo de todo este tempo, de certeza que nós não chegaríamos ao estado de anarquia completa em que se encontra a linha férrea do Bungo até ao aeroporto, mas se a viagem continuasse até Ndalatando, ir-se-iam ver muitas outras questões, isto só nesta linha férrea de Luanda. Depois temos as outras, né? de Benguela, onde até morrem pessoas, porque há excesso de passageiros, enfim. Portanto, há aqui toda uma cadeia que não terá cumprido bem o seu papel, ou que fez as informações corretas e não chegaram a quem de direito, ou foram travadas para não melindrar alguém. Mas a grande verdade é esta, é que nós temos um aeroporto que mais mês, menos mês, está a fazer um ano desde que foi inaugurado. A previsão dos voos domésticos até já seria para o primeiro semestre. É bom que nós nos lembremos disto, porque os voos domésticos já deveriam ter iniciado há algum tempo. E nós ainda estamos a ouvir hoje os responsáveis pela infraestrutura a dizer que estão a fazer acertos e estão a fazer melhorias. Portanto, quer dizer, quando tudo até já estava feito. Até já iam começar os domésticos e no segundo semestre é que iriam começar os internacionais. Portanto, há aqui várias coisas que não estão a bater bem. Bom, agora, eu também gostaria de abordar uma outra questão. É que, de facto, houve o que veio mais ao de cima nesta semana, e por causa desta viagem do Sr. Presidente da República até o aeroporto e as medidas que depois foram tomadas, tem a ver com a via férrea. Mas, muito sinceramente, não me parece que os cidadãos que habitualmente viajam, tanto em voos domésticos como em voos regionais e outros voos mais de longo curso, que venham a usar o comboio para irem para o aeroporto e para saírem do aeroporto para virem para a cidade. Porque começa logo porque não é hábito. Segundo, eu até gostaria de ver um teste, e também filmado com todos os detalhes, conforme foi esta visita do Sr. Presidente, um teste com 100, 200 pessoas
a entrarem no bungo, cada um com 2 malas, mais uma malinha, mais os seus bebés e tal, para vermos se efetivamente funciona. E parece-me óbvio que não. O que quer dizer que esta poderá ser uma solução simpática para os turistas que vêm a Angola com uma mala pequenina ou só com uma sacola às costas, mas para o cidadão angolano que habitualmente quando viaja com as suas malas, porque aproveita a viagem para também comprar algumas coisas que vão abastecer não só a sua despensa, como também o guarda-roupa. E então, e não vou já para aquelas que até vão adquirir coisas para depois venderem, não entro por aí. Mas quer dizer, é próprio, faz parte já daquilo que é o ser do angolano quando viaja e portanto é desta forma. Então não me parece, e vendo bem, e nós se virmos bem, pelo menos neste comboio que nós temos estado a ver a ser usado, é que acho que nem sequer tem espaço para colocar as malas. Então as pessoas entram no bungo e as malas como é que vão para o aeroporto? Haverá algum centro na cidade onde será feito o despacho da bagagem e depois só vai o passageiro para o aeroporto. Portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo e parece-me que alguém não vendeu bem esta ideia. A solução tem mesmo que ser uma via dedicada, uma via terrestre dedicada para o aeroporto. E então, e o Guerreiro tocou nesta questão, porque de facto já vem de há muito tempo a construção do novo aeroporto, a identificação do local, as grandes dificuldades que já haviam para se sair de Luanda para Viana, e ainda não tinha a quantidade de gente que tem agora. Portanto, Viana neste momento é o município mais populoso da província. Portanto, há uma circulação enorme de pessoas de Luanda para Viana e Viana para Luanda, e o que quer dizer que quem tiver que ir para o aeroporto a usar a mesma a via express terá sempre esta dificuldade em atingir Viana. Mas o que me parece é que, como medida até de alcance mais estratégico para apoio ao aeroporto, é que a própria entrada na cidade de Luanda, para quem vem do Dondo, e Dondo tem as estradas que vêm do Ambo e depois vêm das Lundas, esta estrada deveria ser desviada para não entrar em Viana. Portanto, seria desativada, entrava-se por Luanda via Cacoaco ou numa outra zona, e era uma forma de reduzir ali o trânsito para permitir uma melhor acessibilidade ao novo aeroporto. Por exemplo, mas há outros, há quem fale que até esteve prevista uma autoestrada que circundava a cidade e vinha, seria lateral ao rio Kwanza, passando ali pela zona de Calumbo, e que iria até o novo aeroporto. Portanto, aí já há uma autoestrada. Bom, mas enfim, o acesso ao novo aeroporto parece-me que é uma das questões que deverá merecer um cuidado muito especial, porque se nós estamos a lutar para trazer muitos turistas para o país, temos que ter em atenção que as pessoas não podem chegar a Angola, chegar a um belíssimo aeroporto e depois só para conseguirem chegar a um dos hotéis da cidade de Luanda é um martírio.
Portanto, logo aí a pessoa perde a vontade de visitar qualquer empreendimento turístico que seja. Eu vou deixar agora. Numa altura em que já perspectivamos 1 metro de superfície, temos ainda de limpar os trilhos dos comboios. Gustavo da Conceição, bom dia. Bom dia. Realmente, mas deixa-me cumprimentar os ouvintes e os companheiros de painel, o nosso técnico Alexandre, hoje conosco aqui no programa. De facto, nós, quando gizamos o aeroporto, gizamos um conjunto de soluções para resolver o problema da acessibilidade. O problema é que desde lá até aqui foi feito zero. Portanto, nós falamos no método de superfície, estudamos, assinamos contratos com a Siemens da Alemanha, não é? Fizemos um primeiro investimento e a coisa não está a evoluir com a velocidade com que os projetos conexos, como sendo o projeto do aeroporto, né, está a coisa. Nós desarticulamos e demos velocidades diferentes às diferentes realizações. Portanto, essa discussão sobre as acessibilidades do novo aeroporto, nós já tivemos aqui mesmo no programa quando foi da inauguração. E quero relembrar que quando foi da inauguração, fez-se homenagem para que tudo ficasse bonito, ocultou-se uma realidade que apesar de, como diz o Ruca, apesar da imprensa, dos órgãos de comunicação social não falarem nisso, os seus antípodas, as redes sociais falavam nisto, mostravam isso, mostravam vendedores a saírem dos trilhos quando o comboio se aproximasse e a voltarem aos trilhos depois do comboio passar, com riscos inclusivamente de atropelamento e de lesões graves. E, portanto, a verdade nunca esteve oculta de facto, nem nunca deixou de ser mostrada de facto. Não foi abordada, foi pelos órgãos de comunicação social oficiais, mas foi tocada em diferentes áreas da comunicação, entre elas as redes sociais. Portanto, vejo com bons olhos que o Sr. Presidente da República sai à rua. Vejo com bons olhos. Acho que esse exercício devia ser feito naturalmente. O Presidente da República tem uma agenda enormíssima, não é? Mas ciclicamente não, diria mesmo aciclicamente, mas temporariamente fazer isso em setores aleatoriamente, ir ver, sair. É certo que o Presidente tem um conjunto de serviços que lhe garantem a informação, não é? Mas por via... Garantem? Deviam pelo menos garantir, mas são essas constatações que ele precisa de ver para corrigir, não é? Corrigir inclusivamente, não é? Ao nível do seu próprio sistema de informações. Se há lacunas, se há falhas, se há ausências, se há ocultações, não é? Ele tem que fazer esse exercício. E, portanto, eu vejo com bons olhos que o Sr. Presidente da República saia, constate e naturalmente, como o líder, encontra as soluções para a resolução dos problemas. Soluções essas que devem passar por todos os exercícios, quer dizer, abordagem do problema, exonerações e nomeações, financiamentos, cronograma de ações, não é? Controlo e fiscalidade em cima e cumprimento dos prazos e dos tempos. Portanto, sem os quais a perspectiva
de desenvolvimento que o novo aeroporto, pelo menos ao nível dos nossos sonhos, nos trouxe, vão ficar em causa e vão ficar em perigo. Quero dizer que as constatações que o senhor Presidente fez ao longo da sua viagem de comboio entre a cidade e o aeroporto, que presumo seriam para ver ao cronômetro quanto tempo se demorava no trajeto, quanto tempo é que se demora para ir ao aeroporto. Mas as constatações que fez ao longo da linha, infelizmente, e apesar de reconhecermos que há pequenas iniciativas, que há trabalho, que há entrega dos setores no sentido de tentarem resolver aqui e ali alguns problemas, mas são constatações que o Sr. Presidente da República podia fazer noutros locais, que não a linha férrea, noutras zonas de Luanda e não só, do país, e possivelmente ficaria com o mesmo rosto desagradado com que ficou deste seu passeio de comboio. Finalmente parece-me que não deve haver uma só solução, não é? Parece-me que deve haver várias soluções a concorrer para o problema da acessibilidade para o aeroporto. Nesse sentido, vejo bem que se cuide das estradas a partir de diferentes pontos, a partir de Cocaco, a partir de Luanda, a partir do Sossego, da Zona Verde, do Calombo, não sei. Mas a partir de várias hipóteses para que efetivamente evitemos que, já não vou dizer que nasça, mas que cresça ali o tal elefante branco que nós pretendíamos evitar. Pois, é que muitas vezes, e nestas redes sociais a que o Gustavo se referiu, sempre que o Presidente da República vai a alguma localidade, antecipadamente já se percebe que ele vai lá porque tem a lavagem das estradas, tem a pintura dos lancis, tem as árvores que são caiadas e pergunta-se logo, o que é que se vai passar? O Presidente vai visitar. Antigamente nós desconfiávamos, agora já sabemos, né? Que vai passar o Sr. Presidente. Pronto, depois começam a ver assim, uns carros novos a circular, pronto, está aí, o Presidente vai lá. Ou vai ao Porto, ou vai... Desta vez, o que vem nas redes sociais é como é que as forças de segurança permitiram que o Presidente fosse exposto a uma situação daquele género, porque de facto até podia haver um acidente ali no comboio, tal era a quantidade de lixo que havia. Bom, enfim, portanto, há opiniões para tudo. A gente internos insatisfeitos, sim. Exatamente. Mas não há dúvida que pelo menos deu para perceber. E para aquelas pessoas que também gostam de estudar a fisionomia dos outros, deu para perceber nos rostos de quem acompanhava o Presidente da República que as coisas não estavam a correr muito bem. Foram-se fechando alguns sorrisos. Exatamente, portanto, aliás, eu que me lembro até não vi na reportagem ninguém a sorrir, não é? E de facto não era mesmo para sorrir. É que a anarquia era tal que parecia que estávamos num outro mundo. Sobretudo aquele mundo que a gente costuma ver no telejornal. Portanto, de repente surgiu-nos um outro que transformou a nossa forma de ver televisão. E de facto há muita coisa que tem que mudar. Tem que mudar, não só nesta autoridade, é o controle, é o respeito, é cada um fazer aquilo que lhe compete. E nisto de cada um fazer aquilo que lhe compete, vem o outro lado que também foi efetivamente constatado
e que até já vem sendo alvo de muita discussão e até de uma nova lei para procurar atenuar, ou pelo menos atenuar, que é o vandalismo. Bom, no caminho de ferro de Luanda circulam por dia 5.000 pessoas. Quer dizer que aquilo que nós vimos na televisão, aquilo que o Presidente da República e a delegação viram, é visto por 5.000 pessoas por dia. Portanto, que passam por aquelas situações, passam por situações desagradáveis, como as que ouvimos um maquinista a ser entrevistado. E dizia ele que ninguém gosta de ver alguém a morrer. Mas que eles, enquanto maquinistas, infelizmente, já viram várias pessoas, porque só nestes últimos tempos 50 pessoas foram colhidas e 25 das quais acabaram por falecer. Portanto, isto porque não respeitam a linha férrea, circulando a pé, de carro, ou de moto de 3 rodas, que são agora as grandes causadoras de desastres. Mas, portanto, o vandalismo a que está sujeito o caminho de ferro de Luanda, e talvez não só, infelizmente, mas estamos a falar agora do de Luanda, causou só no primeiro trimestre deste ano prejuízos na ordem dos 15 milhões de dólares, portanto, mais de 13 mil milhões de kwanzas. Das 12 novas locomotivas que o Caminho de Ferro adquiriu, por causa de problemas criados por indivíduos infiltrados na população, que atiram pedras. Portanto, estas novas locomotivas estão paradas. E agora a preocupação do Caminho de Ferro de Luanda é que foram comprados novos comboios à China, que são menos robustos, e, portanto, já se está a ver qual é o fim que vão ter também, não é? Portanto, com todo este movimento que há de destruição da coisa pública. Pois, eu gostava de pegar numa coisa que o Gustavo disse, que tem 2 leituras, não é? Que é que se viu na sequência desta viagem do Sr. Presidente pelo comboio, visto nas redes sociais o pedido várias vezes de outros de cidadãos a dizer: não, era bom que o Sr. Presidente também fizesse por estrada, e daqui até Catete, era bom que o Sr. Presidente fizesse por estrada Luanda, Benguela, Huila, Santa Clara, por estrada, para ver o estado. No fundo, aquilo que eu tenho vindo a dizer, que faço essas vias, era preciso, né? Jogar que ela, né? Jogar que ela. E eu acrescentaria, era bom, sim, que o Sr. Presidente, sem aviso prévio, fosse aos mercados. Sem aviso prévio, garantido com certeza, condições de segurança, né? E em cargos mais ou menos normais, fosse ao mercado, fosse às previsões das cidades, fosse às traseiras dos hospitais, onde os familiares esperam para entregar comida, para entregar medicamentos, para entregar luvas, para entregar seringas. Era bom. Que fosse também à morgue de Luanda, às segundas-feiras. Sim, que fosse também à morgue de Luanda, não é? E esta é uma leitura, né? A forma de as coisas estarem expostas para o Sr. Presidente depois tomar medidas. Mas eu ponho a segunda leitura. Que mal estamos nós com uma estrutura governativa pesadíssima de ministros de Estado, assessores de assessores, secretários de Estado, ministros, assessores de ministros, secretários dos secretários. Estamos mal que tenha que ser o Sr. Presidente da República a deslocar-se para
para dar a conhecer, para chamar a atenção para as coisas que estão mal no país. Isto não é a via. E se ajuntarmos a isto a permanente opacidade da condição social pública sobre o país real, não é? E a permanente intoxicação das pessoas com situações que não refletem a realidade, não é? Nós estamos com dificuldades em criar país, em fazer país. A semana finda ficou marcada também pela notícia do contínuo e da continuação daquilo que é o repatriamento de crianças angolanas a partir da Namíbia. Os casos, alguns deles mais antigos, remontam a partir de 2021, mas foi no início deste ano que começou de fato este processo de repatriamento de crianças e as suas famílias em condições de mendicidade nas ruas do nosso país vizinho. Gustavo da Conceição. Vou começar exatamente pela última parte da questão. Pessoas que vão em condições de mendicidade, que vão para a Namíbia não para resolver essas questões de mendicidade, mas para terem acesso. Vou ter que ser duro. Acesso a um lixo mais qualificado. E é isso que tem que nos preocupar. É isso que tem que nos preocupar. É certo que temos graves problemas nas condições de pobreza extrema que temos. É certo que temos alguns programas como o Quenda, que minimizam, não resolvendo, minimizam impactos, mas temos que fazer mais e não podemos deixar esses programas de ajuda às famílias carentes sozinhos a tratar das famílias carentes. É preciso acompanhar com este programa a reconversão de modos de vida, pequenas ações de formação, prevenção de que as crianças não caiam nos caminhos dos mais velhos que estão no limite da pobreza e, portanto, atacar com a escola, atacar com a alfabetização, atacar com pequenos recursos que permitam que crianças e jovens se afastem o mais possível disso. E depois, quer dizer, cuidarmos com dignidade das pessoas pobres que temos aqui. Nós temos que nos preocupar com a criação de centros que apoiem mais e melhor essas famílias. Temos, se calhar, que rever o orçamento dos assuntos sociais para que iniciativas fiscalizadas, não é para depois se desviar a comida, não é para depois se desviar os meios, não é para... iniciativas fiscalizadas e controladas, avaliadas e balanceadas ciclicamente para que a sociedade possa acompanhar, mas temos que fazer mais, porque uma coisa é nós conseguirmos gerir a nossa pobreza dentro dos nossos limites. Outra coisa é a nossa pobreza funcionar como um handicap ao nosso esforço de mostrar uma imagem exterior que encoraje investimento, que encoraje turistas, que encoraje, enfim, a nossa relação com o mundo, com repercussões positivas para nós, para o nosso povo, para o nosso desenvolvimento e para o nosso modo de vida. Rui de Castro, a nossa degradação social está a ultrapassar fronteiras. Pois, nós já vimos há vários programas a esta parte a tocar, digamos que a pôr um pouco o dedo na ferida, porque muitas das vezes o que vai transparecendo, e aqui um bocado também com uma certa culpa de alguma comunicação social, algumas postagens nas redes sociais,
dão-nos ou transmitem a falsa sensação de que nós somos um país muito rico, onde as pessoas vivem bem, que têm os seus barcos, têm as suas fazendas, passeiam, vestem-se bem, organizam festas, enfim, há todo um espetáculo cultural que faz parte do ser humano, que, portanto, nós todos precisamos dele, esquecendo-nos que talvez, ou eu teria mesmo de dizer, a maioria vive em condições muito precárias. E são estas condições de pobreza ou de semi-pobreza, mas, portanto, que estão abaixo daquelas condições que são devidas a um ser humano qualquer, que infelizmente nós ainda temos um pouco por todo o país. Temos vindo a notar também já de algum tempo esta parte. E não tem nada a ver com uma outra questão que vou tocar a seguir, mas tem a ver efetivamente com o que vem de trás, que é que nós tivemos anos seguidos de guerra, tivemos o problema da falta de quadros, tivemos o problema da deslocação de populações do interior para o litoral, do litoral para Luanda, e muitas pessoas, particularmente jovens, a saírem do país em busca de uma vida melhor, e, em alguns casos, infelizmente, em busca de um lixo mais qualificado, como dizia o Gustavo. Porque quando um cidadão vai para um país para dormir embaixo da ponte, trabalhar de sol a sol, para pelo menos ter a certeza de que o dinheiro que vai receber vai lhe permitir todos os dias ter uma refeição. Portanto, não é bem um grande objetivo de vida, mas, enfim, é mais nesta luta por algo ligeiramente melhor. Portanto, o que está a acontecer agora também com esta questão que nos traz a análise, o problema das crianças na Namíbia, tem justamente a ver com isto. Tem a ver com muitas crianças e respectivas famílias que, neste particular, tem a ver com mais em concreto com as províncias do Cunene, Huila e Cuando-Cubango, onde tem havido problemas muito sérios de seca ao longo de vários anos. Seca que depois combina um bocado com cheias intensas e depois com secas outra vez e com o facto de serem nómadas. Portanto, há ali todo um fenómeno social que precisa de ser melhor entendido para se encontrarem soluções. Há projetos em vista, há efetivamente que recordar aqui e enfatizar a importância que poderá vir a ter o projeto do canal do Cafo, porque ao longo do canal do Cafo agora já poderá haver alguma atividade agrícola, as populações já poderão sedentarizar-se melhor, já poderão haver escolas e postos médicos. Bom, enfim, é toda uma alteração na forma de viver daquelas populações. Mas isto demora o seu tempo. E como demora o seu tempo, as pessoas precisam de soluções hoje. E a solução que muitas delas encontram teve que ser mesmo procurar na vizinhança. Os que conseguem apanhar avião para ir para mais longe
e vistos conseguem, os que não conseguem é mesmo para mais perto, então ou vão para a Zâmbia, ou vão para a RDC, ou vão para a Namíbia, ou outros ainda conseguem chegar à África do Sul. Portanto, e então estamos com esta problemática toda, a que se juntou uma outra, portanto, esta que eu me referia já vem de há bastantes anos. Ultimamente, temos vindo a assistir a um outro fenómeno que não deverá ser apresentado como justificação para este problema da pobreza. Quer dizer, infelizmente é mais um elemento que contraria os esforços para resolver, e que tem a ver com as alterações climáticas provocadas pelo fenómeno El Niño, que fazem com que na região austral do nosso continente, e particularmente em Angola, Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue, estejam a afetar mais de 20 milhões de pessoas por causa da seca extrema, das inundações e tudo isto que cria problemas às culturas. As pessoas perdem aquilo que cultivaram, não têm o que comer, têm problemas de sede, não há como serem apoiadas. Um parênteses aqui para perguntar onde é que estão as nossas ONGs e as associações de benfeitoria que antigamente até surgiam e faziam campanhas de angariamento de bens, e as igrejas também. Portanto, onde é que estão, não é? Portanto, são questões sociais. Quem é que, a nível do Executivo, deveria estar a liderar também campanhas desse género? Porque há populações que estão a passar dificuldades extremas. Eu, no programa passado, trouxe aqui um exemplo de uma localidade no município de Bundas, no Mochico, em que mais de 3 mil famílias estão completamente abandonadas à fome e à sede. Portanto, nós temos efetivamente graves problemas nesse domínio, e há aqui toda uma conjuntura que não facilita a que medidas mal tomadas do passado possam ser corrigidas rapidamente. Esta situação escancara e internacionaliza aquilo que nós temos visto pelas ruas de todo o país, pelas ruas de Luanda, que é a fome. José Guerreiro. Claro, a fome. O Silva, a dizer internacionaliza, faz-me repetir e ficar agora na minha mente um termo usado pelo Gustavo e também pelo Hulk, que é o lixo qualificado, não é? De facto, é um termo feliz. Infelizmente, uma situação infeliz. Exatamente, um termo feliz para uma situação muito infeliz, não é? E os colegas já disseram tudo, portanto eu pouco vou adiantar algumas notas, não é? Que de facto, no geral, este problema da fome está ligado de facto também à destruição das famílias, às condições de vida extremamente difíceis, à falta de acesso à escola e bem como a pobreza e a fome derivado de situações económicas, etc., de estar a custar o país, digamos, descolar sob o ponto de vista económico, não é? E porque vocês já disseram tudo, eu ia referir-me a um texto que o Ismael Mateus publicou, não é? Um texto muito interessante, não é? Sobre a questão da criança, que ele chamou de Por um Sistema de Proteção e Apoio Social. Não é? Esse texto correu nas redes sociais e eu ouso, citando naturalmente, trazê-lo aqui ao programa, porque ele resume muito bem estas preocupações. E já que vocês foram exaustivos em outros aspectos, ele referia-se que as medidas económicas da governação, sendo algumas duras e necessárias, estão longe de produzir efeitos palpáveis. E segundo o texto de Ismael Mateus, estamos à beira de um caos social.
quer o Gustavo, quer o Ruca, andaram perto de tirarem esta conclusão. Continuando a citá-lo, ele refere: as decisões económicas colocam milhares de famílias angolanas na situação de grande vulnerabilidade social, decorrente principalmente da pobreza, da incapacidade de prover alimentação básica para os seus membros, desemprego e fragilidade dos laços de pertenciamento social. Por isso ele apontou exatamente o aumento vestigioso de crianças de rua, o recurso à procura de comida nos contentores, a exploração de filhos como pedintes e a mendicidade de deficientes e velhos. De facto, a situação social do país é preocupante. Ele propunha um programa do tipo Coenda Urbano, não é? mas bastante diferente, e com a criação de instituições de acolhimento, que ele diz que o Estado não deve ter medo de avançar para programas em que é preciso, uma primeira fase, acolher pessoas, acolher crianças, não é? E outras medidas que eu achei bastante importantes ao ler o artigo dele, que eu recomendo. E de facto, como dizia o Silvio e os colegas, é impressionante o número de crianças de rua em Luanda e em Benguela, que eu conheço bem, não é? Aumenta a cada dia, temos de ter consciência disto. Ainda agora, ouvimos de manhã, a princípio da semana, aqui para lá, que já há crianças aqui na zona a pedir ao pé de restaurantes, não sei se a beberem também aquelas bombas, não é? Energéticas, etc, etc. E a situação da Namíbia, com certeza, a situação da Namíbia é fruto disto tudo, na complexidade dos problemas agravados pela seca, que o Rui muito bem apresentou. Portanto, agora, repatriar não basta, né? Tem programas de repatriamento, repatriar não basta. Há que melhorar urgente e solidamente as condições políticas, pode dizer, condições políticas, económicas e sociais, para que o combate à fome e à pobreza tenham de facto resultados positivos. Como disse o Rui, há projetos, esperemos que os projetos não sejam iguais aos das acessibilidades do Aeroporto Internacional de Luanda. Começaria pelo nosso Parlamento. É que durante a semana tomamos conhecimento de que os 4 diplomas relacionados com as autarquias que estavam a ser analisados na especialidade, depois de terem sido aprovados na generalidade, que tiveram a sua discussão suspensa por concertação dos 2 maiores partidos, MPLA e UNITA, por formas a que criassem, em vez de haverem propostas separadas, uma mesma proposta, já que há pontos que têm consenso e há outros em que não há. Portanto, parece-me que este é mais um sinal de maturidade dos nossos deputados, que é de enfatizar, e, portanto, é um aspecto positivo da semana. Depois tivemos há pouco a falar dos problemas dos transportes ferroviários, e então veio uma triste notícia do município da Jamba, na Huila, que faleceram 6 pessoas, e 5 delas ficaram feridas por estarem a circular numa motorizada de 3 rodas. Portanto, tinham 8 pessoas numa motorizada de 3 rodas e que foram colhidas por uma composição do caminho de ferro de Moçambique. Portanto, aqui acho que a nossa Polícia Nacional deverá começar a exercer uma ação mais controladora a este tipo de veículos, já que está a ser muito utilizado e a ser utilizado de forma abusiva, quer no transporte de pessoas como também de mercadoria. Ainda relacionado à via férrea,
O caminho de ferro de Luanda está paralisado e vai ficar assim por 20 dias na ligação com Catete, Dalatando e Malange. Portanto, isto para serem feitas melhorias ali na zona de Colibengo. Ora bem, parece-me que é um período excessivo. Acho que 20 dias sem circulação de comboio são muitos prejuízos para a economia nacional e particularmente para os pequenos empresários que utilizam o comboio para trazerem as suas mercadorias de Malange e Kwanza Norte para Luanda e também as compras que fazem aqui levarem para aquelas províncias. Portanto, creio que o Caminho de Ferro de Luanda deveria exercer aqui uma ação uma atividade com contornos, enfim, mas quer dizer, com uma dinâmica maior, algo semelhante àquilo que com agrado eu tomei contacto com, pelo menos, que é a previsão de umas obras que estão a fazer na Samba e que começaram na passada sexta-feira, que irão decorrer apenas aos fins de semana e que irão aplicar um pavimento portanto, compactado, em betão armado, obrigado. Portanto, mas precavendo isto. Portanto, fim de semana é quando há menos trânsito, portanto, perturba menos as pessoas. Acho que era isto que o Caminho de Ferro de Luanda também deveria ter visto. Ainda durante a semana, e embora não sendo muito uma novidade por aí além, mas houve o caso da burla no Hospital Maria Pia, em que os cidadãos pagavam determinados serviços no Maria Pia, mas os valores iam para a conta de um qualquer cidadão. Portanto, não iam para os cofres do Estado. Ora, um ouvinte mandou-me uma mensagem a dar nota de que também em Viana, no Colégio Elmina, 10 crianças foram retiradas da sala de aulas durante 3 dias por alegada falta de pagamento. Afinal, o que estava a ocorrer é que os seus pais tinham tudo pago, mas o dinheiro tinha sido depositado na conta de um familiar de um dos donos do colégio e que, portanto, não constava na contabilidade do colégio. Portanto, é mais um alerta para as famílias, porque, de facto, há muitas pessoas que quando acordam e saem à rua não é bem para trabalharem no duro, mas sim para irem ao bolso alheio. Por último, para fecharmos aqui as minhas questões da semana, depois de muitas notícias sobre a situação da falta de pescado e de muitas denúncias sobre pesca ilegal, sobre a apreensão de barcos, sobre o nosso peixe que vai para a China, vai para a Espanha, até vai para o Ghana e tudo. Portanto, enfim, que o nosso mar está inundado de barcos que desviam o nosso pescado. Afinal, tudo isto tem agora um termo científico que se chama aquecimento global. José Guerreiro, os seus destaques da semana. Bom, para provar que nem só de basquetebol se fala aqui no nosso programa, eu queria começar por saudar a Seleção Nacional de Angola, sua vitória com o Eswatini, na sexta-feira passada, na campanha de qualificação para o Mundial.
né? Acho que nós temos que nos orgulhar da nova seleção. Sente-se um novo ambiente, sente-se um novo clima à volta da nossa seleção de futebol, e eu queria incentivar os nossos jogadores, a equipe técnica, as estruturas dirigentes para que continuem estes êxitos. Bom, primeiro tema, eu fui ver, não é? Eu estive em Benguela a semana passada e eu fui ver o grau de execução do regulamento da lei sobre a organização, exercício e funcionamento das atividades do comércio ambulante, feirante e de bancada de mercado. Lembra-se que este é o nome pomposo que nós analisámos a semana passada sobre o regulamento sobre a organização das feiras, mercado ambulante, mercado paralelo, etc. Eu fui ver o grau de execução deste regulamento numa zona periférica da cidade de Benguela, né? Embora ainda no casco urbano, é na chamada zona do Arregaça, ou da rotunda do Padre Horácio, na Caponte City, para quem conhece Benguela. E fiquei, de facto, arrepiado, não é? E agora, numa cidade que não Luanda, sob a dimensão do comércio informal, ambulante, a dimensão do comércio no paralelo. E fiquei também mais uma vez convencido da impraticabilidade desse regulamento que foi aprovado, sem que antes se criem as condições e pressupostos que nós abordámos no programa de há 15 dias. Quer dizer, é preciso regular, é preciso organizar, é preciso impor regras, é preciso impor autoridade, mas há pressupostos prévios que devem ser salvaguardados. É impressionante o que se vende a céu aberto naquele mercado em Benguela. É só uma rua, a partir dessa zona que eu vos referi, da rotunda do Padre Horácio, é só uma rua asfaltada, mas degradada, não é? Com umas boas centenas de metros. Nos dois lados só há armazéns, nomeadamente estrangeiros. E também nos dois lados, à frente dos armazéns, mas independente muitas vezes dos armazéns, centenas e centenas de vendedores vendem tudo ao ar livre. Roupa diversa, peixe fresco, carapau, para fazer crónica, né? Crónica social. Peixe fresco, carapau, atum, cavala, cachucho, carne de frango, carne de porco, carne de vaca e talvez outras carnes, ferramentas e materiais de construção e eletricidade, chaves de fenda, martelos, serrotes, parafusos, pregos, fios de cobre, fechaduras, acessórios de automóveis, combustíveis, frutas e legumes, tudo o que se possam imaginar, lataria diversa, medicamentos, bebidas diversas, tabaco, calçado, etc, 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 e metam etc nisto, não é? E naquela rua estreita misturam-se carros, motorizadas, caleluias, táxis, azulinhos e outros, compradores, vendedores, ajudantes disto e daquilo, potenciais delinquentes, roboteiros, curiosos, técnicos informais, disto e daquilo, desempregados, ou seja, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, deficientes, enfim, toda a gente. Triste, desolador, mas também constatar que é o modo de vida e de sustento de milhares de pessoas, de milhares e milhares de pessoas e suas famílias. Estamos mal, companheiros, estamos mal. É preciso alterar o estado de coisas e vimos num dos temas da semana a questão das crianças. Chegamos a um ponto de informalidade, de venda ambulante, de miséria, de lixo, de doença, de imundice e de incumprimento de regras, valores e procedimentos que nunca pensávamos chegar. O que vi nesse mercado de Benguela faz-me questionar sobre o que andamos a fazer e sobre o que queremos de facto fazer para o país. E terminava, porque aquilo é surreal o que se vê ali, é surreal. Embora não conheçamos Marte, aquilo parece uma imagem surrealista e extraterrestre. Parece que estamos em Marte. Eu terminava perguntando: será que é necessário, Sr. Bando da República, ir a Benguela e visitar aquele mercado na Caponte City? A seguir, o meu tema é o seguinte: foi solicitado a semana passada, não, foi noticiado, né?
vou solicitar depois. Foi na semana passada um acordo entre os Estados Unidos da Angola, entre os Estados Unidos da América e Angola, que visa o fortalecimento dos partidos políticos angolanos através do que foi designado POPRID, Partidos Políticos para uma Democracia Resiliente e Inclusiva. Bom, não sei quem ensinou a quem estas designações terminológicas para os programas aqui no nosso país, né? Temos vários PRO, e afinal este programa dos Estados Unidos também se chama também um PRO, só que este é o POPRID. Fala-se em construir valores democráticos consistentes nos países africanos. Na apresentação do programa, não foi esclarecido como é que os Estados Unidos da América, com cerca de 167 anos de democracia e 300 milhões de habitantes, sempre só teve 2 partidos políticos que alternam o poder ao serviço de determinado tipo de interesses. Ou será que esta é a receita para o nosso país? Não está muito claro como que será feito este fortalecimento dos partidos angolanos, com dinheiro e com o apoio dos Estados Unidos, conhecendo-se que há décadas a forma como os Estados Unidos, direta e indiretamente, intervêm na política interna de terceiros países, nomeadamente em África e América Latina. Não sei se no caso angolano este programa servirá para calar alguns partidos, para agitar outros ou para anestesiar outros tantos. E às vezes preocupa-me alguma ingenuidade política de alguns agentes políticos, alguns já com alguma experiência e história, quando abraçam e justificam publicamente estes alegados e inexistentes almoços grátis. Finalmente, queria referir-me ao 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, comemorámos na passada quinta-feira, não é? Num quadro em que as questões do ambiente do nosso país atravessa também questões difíceis que diminuem o nível de vida das nossas populações. Ainda existem constrangimentos sérios a nível de vários indicadores que nós colocamos, digamos, à volta deste conceito de ambiente. Eu trago aqui este assunto pelo contentamento, temos visto o assunto pelo menos abordado, não é? Discutido, polemizado em todo o país, não é? Pelo menos é bom que isso aconteça. O nosso governo promoveu ações de sensibilização a nível nacional e provincial. Ouvimos também esclarecimentos e informações da senhora Ministra, de ambientalistas. Isto nos consola, não é? Pelo menos temos consciência dos problemas e temos programas para melhorar as questões ambientais em Angola. Fico na expectativa de saber o que será avaliado e balanceado no dia 5 de junho de 2025. Gustavo da Conceição, os seus destaques. Os meus destaques. Bom, os meus destaques da semana, alguns dos meus ilustres companheiros de painel já abordaram e, portanto, vou dar pequenas pinceladas para sublinhar aquilo que considero importante que tem acontecido ao longo da última semana. Portanto, apesar das nossas dificuldades, apesar do país real que nós temos e que nós conhecemos, pode parecer até incompreensível que o relatório do PNUD neste ano continua a manter Angola com um IDH que permite continuar no grupo de países de desenvolvimento médio. É certo que descemos uns pontos e estamos-nos a aproximar novamente do nível dos países de desenvolvimento baixo, mas ainda continuamos lá e, portanto, acho que é um sinal para o qual as autoridades e a sociedade devem ficar atentos para podermos fazer mais e melhor em nome do nosso próprio desenvolvimento. O meu segundo destaque tinha a ver com essa questão que o Zé aborda agora no fim, tem a ver com os problemas do ambiente e, portanto, para além da abordagem que o Zé fez, eu queria também sublinhar que nessa estratégia do governo sair à rua,
Presidente da República foi passear, entre aspas, de comboio. Temos também a vice-presidente que foi fazer turismo e foi visitar o Parque da Kisama. Kisama, para a área urbana de Luanda, digamos que Kisama é o primeiro ponto onde se pode ver, enfim, a biodiversidade nacional no seu estado natural, e, portanto, as nossas preocupações com Kisama, com a garantia de que o parque possa continuar a desenvolver as suas responsabilidades ambientais e não ser alvo fácil de caçadores furtivos e de enfim, outras iniciativas tendentes, carvoeiros, etc., outras iniciativas tendentes a deteriorar essa área ambiental, foram abordadas, e parece-me que estamos no bom caminho para encontrar soluções, incluindo soluções tecnológicas para supervisão e melhor controlo, quer do parque, que tem uma área enorme, quer da sua biodiversidade. Portanto, saúdo com prazer, uma vez mais, essa iniciativa. E concluo voltando ao Parlamento. O Ruca já tinha lá estado para a abordagem da lei sobre as autarquias. Eu volto ao Parlamento para saudar o facto do Parlamento aprovarem em sessão final global a lei antidopagem pela terceira e última vez, e lei essa que agora entra no processo de promulgação, e aguardemos que a celeridade exista para que o processo de impressão e divulgação saia rapidamente, para que o país possa, junto da OADA, finalmente resolver o problema dos seus símbolos nacionais nas atividades esportivas. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana.